Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sábado, dia 16 de dezembro de 2023. Nós estamos aí finalizando a segunda semana do Advento. Hoje mesmo nós entraremos já na terceira semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu a eles: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, olha, ao descerem da montanha, quem é que estava na montanha na transfiguração? Quem apareceu no dia da transfiguração ao lado de Cristo? Moisés e Elias. E ao descer do monte, Jesus conversa com os discípulos a respeito de um desses dois personagens que estava lá no alto do Tabor com ele, que é o Elias. E havia uma crença em Israel que o Elias iria voltar, né? Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo e ele iria voltar. Então os discípulos querem saber por que os mestres da lei afirmam que o Elias devia voltar. E Jesus, então, até afirma que Elias devia vir, sim, assumir uma missão, mas, na verdade, ele já veio e ele não foi reconhecido. Então, houve uma reencarnação de Elias? Primeiro que não, porque ele não morre, ele é arrebatado, né, numa carruagem de fogo. Sentido figurado aqui, né, daqueles que permanecem fiéis em Deus, com Deus. Mas o Elias já veio, é que Jesus usa aqui a figura de Elias para falar da sua vinda, para anunciar a vinda dele. Olha, Elias era prometido nas Sagradas Escrituras, esse profeta de fogo, mas ele não foi reconhecido como Jesus também não é reconhecido. Jesus é o Filho de Deus, é o profeta por excelência, mas não é reconhecido, né? Então, o mesmo aconteceu com Elias. Elias também veio e não foi reconhecido. Então, aqui ele está chamando a atenção dos discípulos para uma vigilância atenta. Até porque o advento é um contexto da chegada de Jesus. Vinda gloriosa, vinda na carne. E nós precisamos estar atentos para reconhecer Jesus e não ignorá-lo, como aconteceu antes. E quando Jesus falou, Elias já veio e fizeram tudo o que bem queria com ele, aqui Jesus está identificando, não quer dizer que Elias estava em João Batista, que houve uma reencarnação em João Batista, mas o mesmo papel de Elias está sendo desenvolvido por João Batista, que é chamar o povo à conversão, é chamar o povo de volta para Deus. E João Batista veio com esse espírito de fogo do profeta Elias, mas também não foi reconhecido, foi maltratado. E aqui é a figura do Filho do Homem, que vem em nome do Pai, do seu Pai Altíssimo, é enviado pelo Pai e também vai sofrer. Então, ambos os profetas prefiguraram Cristo, prenunciaram Cristo. Também eles foram muito fiéis como Cristo. Amava muito Deus eterno como Cristo, mas não foi compreendido como Cristo e foi maltratado e perseguido como Cristo. Então, no tempo do Advento, voltemos nossa atenção de forma dobrada, atentos ao Senhor, para que Ele não passe despercebido aos nossos olhos. Como diz uma frase de Santo Agostinho, tenho medo do Deus que passa. Deus é tão sutil, tão sereno, tão tranquilo, Ele pode passar. A vinda dele pode acontecer na nossa vida e nós não o reconhecer. Então, atenção a nós, os novos discípulos, o novo Israel, fiquemos atentos para reconhecer os enviados de Cristo e reconhecer o próprio Cristo quando ele vier ao nosso encontro. Ele está vindo no Advento, mas aqui eu estou falando do último dia, no nosso último dia, quando contemplarmos o Cristo face a face. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.